Vamos lá, continuando. Deixa eu ampliar aqui. O homem. Então, Deus cria o homem, né? Aquela estrutura de uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e uma alma espiritual. Ok? O ser humano tem um lugar especial na criação de Deus? Sim. O ser humano é o topo da criação porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Como está escrito em Gênesis, né? O que significa que Deus, ser humano, foi criado em imagem? O que significa falar que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Ao contrário das coisas sem vida, das plantas e dos animais, o ser humano é uma pessoa dotada de espírito, que é justamente a alma espiritual. Essa propriedade vincula-o mais a Deus do que as outras criaturas perfeitas, por isso que o ser humano participa de modo mais perfeito, o ser humano participa de modo mais perfeito do processo da criação divina. Ok? Então, vamos lá. Por que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano, a única criatura a ser querida por si mesma para ser feliz. Isso acontece na medida em que ele conhece a Deus, o ama, o serve e vive com gratidão diante do seu Criador. Okay? O que é a alma? Nesse caso, a gente deve fazer uma separação do modelo que a gente fez, o modelo anterior, que é o seguinte. Na filosofia, tá? Alma significa movimento, potencialidade. Tá? Nesse contexto aqui que está utilizando o Yucat, o Catecismo Jovem, ele está falando somente da alma espiritual. Tá? Somente da alma, da potencialidade espiritual, da potência espiritual. Né? Então, o que é a alma espiritual? A alma espiritual é o que faz a pessoa ser humana. Isto é, o princípio da vida espiritual, o seu íntimo. A alma espiritual faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Através da alma, o ser humano torna-se um ente que pode dizer, ele permanece diante de Deus como indivíduo inconfundível. Os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo e não compreende a partir da composição material do ser humano. A razão nos diz que tem de haver um princípio espiritual que seja unido ao corpo, embora não seja idêntico. E designamos por alma espiritual e está contida pelo intelecto e pela vontade, como eu tinha falado. Embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural, lembra que do método científico ele requer materialidade, ele requer replicabilidade, certo? Ele requer levantamento de hipótese que você faça um método para tentar derrubar a sua hipótese. Se você conseguir, você fica com a hipótese alternativa. Esse é o princípio do método científico. Mas científico você não consegue aplicar isso. Você não consegue. Embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural, o ser humano não se consegue entender enquanto ente espiritual sem a admissão desse princípio espiritual, que excede a matéria. Ok? De onde obtém o ser humano a sua alma? Quem dá a alma ao ser humano? A alma é uma produção direta de Deus. A alma é criada diretamente por Deus, não é produzida pelos pais. Você, pai, você, mãe, ou você que está me escutando, seus pais não lhe deram a alma. Quem deu Deus foi Deus, tá? Quem lhe deu foi Deus. Quem lhe deu foi Deus. Mas Deus quis coparticipação dos seus pais, cedendo a matéria, para que nessa matéria ele dê o sopro da vida. Ok? Que é a alma. Porém, o ser humano, se nós lemos em Gênesis, o ser humano ele caiu em pecado, chamado pecado original. Pecado original é o pecado que acometeram os nossos pais, Adão e Eva. Eles quiseram ser como Deus, quiseram subverter a ordem natural, sabendo e ditando o que é certo e o que é errado. Certo? Então, isso
é basicamente quando o ser humano quer comer da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? Porque ele comendo do bem e do mal, a fruto do bem e do mal, ele passa a querer ditar o que é o certo e o que é errado. Ele começa a querer subverter a realidade, a estrutura da realidade e a ordem dela. Porém, só Deus consegue fazer isso. É por isso que se fala que o ser humano quis ocupar o lugar de Deus. Entendeu agora? Bem, o que é pecado? O pecado está presente na história do homem. Tal realidade só esclarece plenamente à luz da revelação divina e, sobretudo, à luz do Criador, Salvador universal, que fez sobreabundar a graça onde abundou o pecado. Tá? Essa frase é de Paulo, o apóstolo. Tá? Pois bem, o pecado, ele, em termos mais didáticos para vocês, é o distanciamento de Deus. Qualquer ato ou ação que distancia de Deus. Ok? Ele pode ser um delito. Delito é a palavra pecado, né? Se for etimologicamente, vai ser delito, vai ser distanciamento de Deus, rompimento com Deus, movimentação aversa à ordem natural, certo? A ordem natural das coisas. Entende? Isso é pecado. O que é a queda dos anjos? Essa expressão indica Satanás e outros demônios que falam a Sagrada Escritura e a tradição da igreja de anjos criados bons por Deus se transformarem em anjos maus. Então, o termo queda dos anjos significa justamente o processo desses anjos anteriormente criados bons, como Lúcifer, eles dão as costas para Deus. Tá? Então, isso é a queda dos anjos. A tradição da igreja, com essa expressão indica-se Satanás e os outros demônios que falam em Sagrada Escritura e a tradição da igreja, a tradição aqui que é um dos 3 pilares da igreja católica, de anjos criados bons por Deus se transformarem em anjos maus. Porque, mediante uma opção livre e irrevogável de suas próprias vontades, lembra que os anjos é intelecto e vontade, recusaram Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. Procuram associar o homem à sua rebelião contra Deus. Pô, já que a gente deu as costas para ele, vamos trazer ele para o nosso time. É isso que eles querem. Mas Deus afirma em Cristo que sua vitória é segura sobre o maligno. Graças a Deus. Pelo amor e glória do Senhor. Em que consiste o primeiro pecado do homem? O pecado original agora. O homem tentado pelo diabo deixou apagar no seu coração a confiança em relação ao seu Criador e, desobedecendo-lhe, quis tornar-se como Deus. Quis tornar-se como Deus. E não um segundo Deus. Ele não quis ficar abaixo de Deus, Adão e Eva. Eles quiseram ser Deus. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes a graça da santidade e das justiças originais. Quando Deus criou Adão e Eva, eles já estavam salvos, eternamente em Deus. Com o pecado original, eles quiseram saber o que é o bom e o mal, subvertendo a estrutura da lei natural, da realidade, ocupando o lugar de Deus. O que acontece? Todos os descendentes dele derivam essa marca do pecado original, que, por sinal, ela é apagada pelo sacramento do batismo. Okay? O que é pecado original? O pecado original, no qual todos os homens nascem. Você já viu que a gente tem uma tendência a dar as costas para Deus? De onde vem isso? Que ordem natural é essa que existe dentro da gente, que está na estrutura da realidade das coisas, que faz a gente dar as costas para Deus? O nome disso é o pecado original, derivado de Adão e Eva, no qual todos os homens nascem. É o estado da privação da santidade e das justiças originais. É um pecado por nós contraído e não cometido. Todos nós temos essa marca. É uma condição de nascimento e não um ato pessoal. Todos nascem com isso. O bebezinho nasce com isso, tá? Por causa da unidade de origem de todos os homens, ele se transmite aos descendentes de Adão, com a natureza humana.
Não por imitação, mas por propagação. É como se fosse um vírus. Adão pegou o vírus, agora, como todos nós somos descendentes dele, todo mundo pegou esse vírus, o pecado original, tá? Essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender plenamente. Por que é um mistério? Porque está na ordem da estrutura da realidade. Está na realidade. Você observa, as pessoas dão as costas para Deus, todo mundo nasce com isso. Não tem como não negar isso. Até o ateu tem que saber que existe. Não tem jeito. Todo mundo nega a Deus. Tem essa tendência nossa. Porque quando você nega a Deus, você quer ocupar o lugar dele. Entende? De onde deriva isso? Do pecado original. Muito bem. Que outras consequências provoca o pecado original? Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, não é totalmente corrompida, se fosse totalmente corrompida, estaremos direto no inferno. Fica ferida das suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao poder da morte, inclinado ao pecado. Tal inclinação é chamada concupiscência da carne e do espírito. A concupiscência é o ato ou o efeito do pecado original em nós. É a concupiscência, é a nossa inclinação ao pecado, é a nossa inclinação à ignorância, é a nossa inclinação a fazer o mal, é a nossa inclinação a matar o vizinho, por exemplo, a roubar a galinha dele, entendeu? Isso é gerado por a semente é o pecado original, mas ela se manifesta por meio dessa concupiscência, que é a desordenação do ser humano, ok? No paraíso, tudo era ordenado. O ser humano sabia o que era bom, o que era menos bom. Ele tinha a plena revelação. Com a deturpação do pecado original, o ser humano começa a ficar ignorante, cego. Cego, cego, cego. Entende? Depois do primeiro pecado, o que Deus fez? Após o primeiro pecado, o mundo foi inundado por pecados, mas Deus não abandonou o homem ao poder da morte. Porque por meio do pecado original, a consequência é a morte. Certo? Se nós não tivéssemos cometido o pecado original lá atrás, nós não morreríamos. Mas cometemos. Por isso, nós somos finitos aqui. Não, a alma espiritual não tem finitude, é infinita. Tá? Agora, a alma sensitiva, que é dos sentidos, e a alma vegetativa, gente, quando eu falo alma, são potências, tá? Potências. Então, a potência sensitiva, a potência espiritual. Ok? Nós somos esses três. As três potências, né? Pois bem, após o primeiro pecado, o mundo foi inundado por pecados. Mas Deus não abandonou o homem ao poder da morte. Ele deu uma repescagem para a gente, pela história da salvação. Pelo contrário, pré-anunciou de modo misterioso que o mal seria vencido e o homem levantado da queda. É o primeiro anúncio do Messias Redentor. Falou assim, eu vou enviar meu filho amado aí. Okay? Por isso, a queda será mesmo chamada feliz culpa, porque mereceu uma tão grande redentor. Quando nós, nos ápices mais belos litúrgicos, é a liturgia da Vigília Pascal. Obrigatório todo católico participar da Semana Santa, tá? Não é feriado, certo? Na Vigília Pascal se reza sobre a feliz culpa de Adão. Por que se foi graças a Adão que deu esse pecado original, dessa lambança? Mas se Adão não tivesse pecado, Deus não teria enviado o seu magnífico e fiel Filho Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que se reza, chamada feliz culpa, porque mereceu um tal e tão grande Redentor. Ok? Pessoal, é basicamente isso. Quando você então professa Criador do céu e da terra, significa exatamente que ele criou
tudo isso que a gente abordou aqui nesse capítulo. Certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. E vamos seguir em fé. Até mais.